Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós vamos prosseguir, ver se a gente consegue concluir a análise aqui do incidente de desconsideração da personalidade jurídica que nós vimos tratando nos últimos 3 ou 4 vídeos, 2, 3 ou 4 vídeos. Falta tratar da comunicação, da distribuição da demanda ao cartório do distribuidor, deslocamento da competência para a Justiça Federal, veremos, qual a posição que o terceiro assume no processo e a decisão desse incidente. Então vamos lá, vamos começar pela comunicação ao distribuidor. Vamos entender no que consiste isso. Bom, em primeiro lugar, nós deveremos comunicar ao distribuidor, vamos recordar o que nós vimos no vídeo passado, a natureza de demanda incidental que possui o IDPJ, tá? A regulamentação dessa comunicação ao distribuidor se encontra nos artigos 134, parágrafo 1º e 137 do CPC, combinado com o artigo 792, parágrafo 3º. Antes de adentrarmos em cada uma, antes de a gente ver cada uma dessa disposição normativa, vamos botar aqui a finalidade. Então, olha só, a finalidade dessa comunicação, a finalidade da comunicação é a configuração de fraude à execução. Fraude à execução de eventual alienação de bens após o momento dessa comunicação ao cartório do distribuidor. E quando você também dá ciência ao distribuidor, isso quando você averba no cartório do distribuidor o IDPJ, a instauração do IDPJ, isso também tem como finalidade que se dê ciência ao terceiro adquirente, para proteger a boa-fé do terceiro adquirente. Questão aqui de boa-fé. Vejamos que tudo isso está aqui no 134, parágrafo 1º, 137, 792, parágrafo 3º
do CPC. Vamos lá. Em primeiro lugar, 134, parágrafo 1º do CPC. Então vamos lá. 134 do CPC, parágrafo 1º. A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. 134, parágrafo 1º. Artigo 137. Acolhido o pedido de desconsideração. Então, o parágrafo 1º trata da propositura, da parte inicial. O 137 já é o resultado final. Acolhido a desconsideração. Então, o julgamento de procedência da desconsideração. A alienação ou a oneração de bens havida em fraude de execução será ineficaz em relação ao requerente. Então, eventual alienação de bens, né? Qual é a lógica aqui? Para que vocês entendam. Vocês imaginem que tem uma demanda do A em relação à sociedade empresária XYZ. Foi proposto um IDPJ, com a finalidade de tornar parte também da demanda X, também Y, também Z. Ou os três, ou qualquer um deles. Aí você imagina que X alienou, após a comunicação ao distribuidor, um patrimônio seu de, sei lá, 1 milhão de reais, ele alienou para um terceiro, o W, ele alienou por 200 mil reais. A pergunta que se faz é o seguinte: esta alienação aqui, essa alienação desse bem do X para W, ela é válida? Ela é válida. Para toda a sociedade, ela é válida. Mas vejam o 137. Em relação a A, ela é ineficaz. Em relação a A, ela é ineficaz. Então você imagina que ele vendeu um bem, vamos chamar esse bem aqui, vamos dizer que foi uma fazenda. A fazenda de 1 milhão foi alienada por 200 mil. O A, diante desta ineficácia, vai poder agredir a fazenda, que era de X e agora está no patrimônio de W. Está no patrimônio de W para todo mundo, menos para A. A vai poder, portanto, agredir aquele bem. Essa é a finalidade do dispositivo. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou oneração de bens havida em fraude de execução será ineficaz em relação ao requerente. Nesse caso, nosso exemplo é o A. E aí vamos para fechar aqui o 792. Ah lá. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução. Tem as hipóteses ali, tá? Nos demais casos previstos em lei, que é o que mais nos importa aqui de perto, parágrafo 3º. Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. Então, desde o momento, para a gente fechar aqui, da citação de Z, desde o momento da citação de Y, desde o momento da citação de X, que é quando eles têm ciência da IDPJ, do incidente do IDPJ, eles não podem, portanto, alienar seu patrimônio de forma livre, de forma a tornar insolvente, e se assim o fizer, essa alienação será ineficaz.
E o terceiro não vai poder alegar, veja, W não vai poder alegar que não sabia, porque o cartório do distribuidor, o distribuidor tem como uma das finalidades dar ciência ao terceiro. Antes de adquirir o bem, ele deve ir ao cartório do distribuidor, tanto do domicílio do alienante quanto da situação da coisa, é o que em praxe se faz, retirar as certidões do distribuidor. Tá certo? Então, esse é o primeiro ponto relacionado à comunicação ao distribuidor. O segundo ponto do vídeo de hoje é o deslocamento da competência. O que é essa hipótese de deslocamento da competência? É o seguinte: se o terceiro, a ser alcançado pelo IDPJ for a União, uma autarquia, uma fundação ou uma empresa pública federal, União Federal, autarquia federal, fundação federal, empresa pública federal, isso vai gerar o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Justiça Federal. Da onde que se extrai isso? Artigo, em primeiro lugar, 109, inciso 1º da Constituição Federal, também artigo 45 do CPC. Aí não tem necessidade de efetuar a leitura aqui com os senhores. Só destaco, só trago aqui a colação, um ponto interessante é o seguinte: atenção, vejam o que consta do artigo 45, parágrafo 3º, que é também o que consta do enunciado da súmula número 150 do STJ. É o que se chama de princípio da competência. O que significa a competência? Que compete à Justiça Federal afirmar se tem competência para tratar da causa. Então, se a causa tramita perante a Justiça Estadual e o terceiro que vai ser afetado pela desconsideração pelo IDPJ for autarquia, União Federal, autarquia federal, fundação federal, empresa pública federal, o juízo estadual deve remeter os autos automaticamente ao juízo federal. Que não compete ao juízo estadual ver se a causa, ver se tem ou não tem interesse de cada um desses entes. O que o parágrafo 3º do 45 do CPC, o que a súmula 150 do STJ estão dizendo, é que compete à Justiça Federal a aferição do interesse. Então remete para a Justiça Federal para que lá na Justiça Federal se diga se deve continuar lá ou não. Próximo tópico. Posição do terceiro. Posição do terceiro. Será o sócio, O terceiro é o sócio no caso da desconsideração direta. É o que nós estamos vendo aqui, ó. A vai a juízo em face da sociedade empresária XYZ. Aí você instaura um IDPJ para trazer para o processo X, E/ou Y, E/ou Z. Como é, com qual natureza que entra no processo o X, E/ou o Y, E/ou o Z. Nós temos também, só para não deixar, nós vimos isso em outros vídeos, mas só para não deixar perder, a hipótese de A ir a juízo em face de X
Falei X, ia fazer um Z. Falar Z, A vai a juízo em face de Z, e se pretende a instauração de um IDPJ para trazer ao processo a sociedade empresária X, Y, Z. E aqui nós estaremos diante do que se chama desconsideração inversa. Tá? Desconsideração inversa. Bom, aqui vai depender do julgamento do IDPJ. Porque se o julgamento do IDPJ for no sentido da improcedência, que é a parte mais fácil, vamos assim dizer, sendo improcedente o IDPJ, a demanda originária segue com as partes originárias. A vai a juízo em face de X, Y, Z. Instaura-se, seja por qualquer um dos legitimados, vimos no vídeo anterior, um IDPJ para trazer ou X, E/ou Y, E/ou Z. O julgamento é de improcedência, não está configurado nenhum dos pressupostos de desconsideração. Então não vai se trazer, nós não teremos a introdução de X, nem a introdução de Y, nem a introdução de Z. Então, no caso da improcedência, o processo vai prosseguir, entendo A em face de X, Y, Z. É isso. Tá? Segunda hipótese, caso de procedência do IDPJ. No caso de procedência do IDPJ, o que nós devemos consignar é o seguinte: ele assume posição de parte. Então, vamos tratar aqui foi no caso de improcedência. Aqui, improcedência. Procedência vai ser aqui. XYZ vai ingressar nesse processo como sendo uma parte da demanda. Então, a demanda, essa demanda originária, que está suspensa, né? Vimos no vídeo anteriores isso. A demanda originária era de A em relação a Z. Ela vai prosseguir A em relação a Z mais XYZ. Porque ele assume a posição de litisconsórcio, portanto, ele se torna parte, porque ele tem responsabilidade. E ele vai ter direito a exercer durante todo o processo, evidentemente, contraditório. Tá certo? Então, isso era o que tínhamos para falar em relação à posição do terceiro. Último tópico, para que a gente possa encerrar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é a decisão do IDPJ. Qual é a natureza do pronunciamento judicial decisório que resolve o IDPJ? Aí nós devemos lembrar, uma vez mais aqui, a natureza incidental do IDPJ. Diante dessa natureza incidental, uma vez mais, A vai a juízo pedindo a condenação de XYZ. Nós temos a instauração do IDPJ para que se traga ao processo X, E/ou Y, E/ou Z. Qual é a finalidade do IDPJ? Levar ao processo X, E/ou Y, E/ou Z. Enquanto isso, essa relação processual, a demanda originária está suspensa e vai prosseguir tendo ou não as novas partes. Aqui nós temos um pedido, vamos botar indenizatório, em face de uma parte, XYZ.
Quais são os elementos da demanda? Parte, causa de pedir e pedido. A demanda originária é formada entre as partes A e XYZ. Aqui, com a procedência, nós teremos o ingresso de novas partes a esse processo. Mas o julgamento, é o que nós estamos vendo aqui, ó, o julgamento do IDPJ, não precisa nem botar do IDPJ que ele já estava ali, né? Então, o julgamento desse incidente não resolve esse processo como um todo. Não resolve o processo principal, porque ele tem natureza incidental. Sendo assim, sendo uma decisão proferida num curso de um processo que não o resolve, só resta, portanto, que a gente venha afirmar que ela possui natureza de decisão interlocutória. Veja o que dispõe o artigo 203, parágrafo 2º. Decisão interlocutória é toda decisão que não se encontra no parágrafo 1º do 203. E o parágrafo 1º do 203 define sentença. Sentença é pronunciamento judicial que tem conteúdo decisório e que põe fim ou ao processo como um todo ou à fase cognitiva. Essa decisão do IDPJ não põe fim. É um julgamento que só resolve uma questão incidental no curso do processo. Então, ela será sempre resolvida por decisão interlocutória. Tá bom? Bom, em que pese isso, ela é uma decisão interlocutória que, como nós vimos, ela possui cognição exauriente quanto aos pressupostos, e ela, então, é proferida com base em juízo de certeza, e isso faz com que ela forme, isso é importantíssimo, coisa julgada material. É uma decisão interlocutória, não é sentença, mas forma coisa julgada material. Essa é uma nova lógica do Código de Processo Civil. Vejam o artigo 356, parágrafo 3º do CPC e combinem ele com o artigo 502. Esse vale a pena ver. Vamos ao artigo 356 do CPC, julgamento antecipado parcial do mérito. Olha lá. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles, aqui estão as hipóteses, nessa hipótese, olha lá, estiver em condições de imediato julgamento, o juiz já pode proferir uma decisão com juízo de certeza em relação aos provimentos, aos pressupostos da desconsideração. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva. Então, o parágrafo 2º diz que a parte pode liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra esse interposto. E embaixo ele fala, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva. E havendo trânsito em julgado da decisão, vejam o artigo 502, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Essa é uma decisão de mérito, é o mérito da IDPJ, não mais sujeita a recurso. Essa parte final, não mais sujeita a recurso, significa justamente trânsito em julgado. Para encerrar aqui, uma última consideração quanto à decisão do IDPJ, uma observação. A decisão do IDPJ, ela não é ampla e genérica. Dito de outra forma, ela é específica.
a um certo caso concreto. Isso porque o juiz tem que analisar os pressupostos da desconsideração em cada caso que se mostra diante de si. Então o juiz não pode desconsiderar a personalidade jurídica trazendo X não apenas para esse processo, mas para esse processo e para todos os demais. Isso, evidentemente, é inviável, inconcebível. Então, em cada um dos outros processos, terá que ser instaurado um IDPJ à parte. Claro, como nós vimos, a não ser que se discuta isso já, desde logo, na petição inicial, como consta lá do artigo 134, parágrafo 2º. Aí não será IDPJ, será uma discussão desde o início, teremos um litisconsórcio passivo inicial. Tá certo? Bom, com isso a gente encerra a tratativa do IDPJ. Fiquem todos com Deus. Até uma próxima.